Minuto. Beleza, gente? Dando continuidade na nossa aula, o C6.4, nas apresentações sobre programas. Hoje vamos iniciar as apresentações com a Maiara, tá bom? Maiara, fique à vontade aí. Vou desligar tanto minha câmera como o meu microfone, tá bom? A partir de agora, a fala é tua! Boa noite, Sala. Boa noite aí para quem me ouve. Essa apresentação que eu vou falar agora é a respeito da função de um auxiliar de serviços gerais, tá? Eu não coloquei aqui a descrição da atividade, mas basicamente esse funcionário, ele efetua a limpeza da empresa, faz o café na parte da manhã e faz a limpeza, o recolhimento lá dos lixos, tal, repõe as mercadorias, né, o papel higiênico, papel toalha dos banheiros, enfim, essa é mais ou menos a atribuição do funcionário que iria ouvir essa apresentação, tá? O objetivo é informar sobre as obrigações e deveres dos empregados e dos empregadores, tá? Orientar os riscos dos acidentes de trabalho e doenças no trabalho e como preveni-los, e o que fazer em caso de um acidente de trabalho, tá? Seria para vocês, né, que vão ser futuros técnicos, então, para nós também, eu também, né? Seria o objetivo apresentar isso daqui na integração do funcionário e fazer uma manutenção desse treinamento a cada 6 meses ou a 1 ano, para que não caia no esquecimento, beleza? Aí aqui vamos falar o que é o EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual, que é o acessório ou produto utilizado pelo trabalhador, que tem como finalidade minimizar ou reduzir os impactos de um possível acidente, tá? É a obrigação da empresa distribuir para os funcionários de forma gratuita e é de obrigatoriedade do funcionário utilizá-los mediante as tarefas, tá? Quais os EPIs necessários para essa função? A bota com solado de PVC antiderrapante, que utiliza para a proteção dos pés, tá? Para reduzir o risco de quedas em áreas molhadas, reduz o excesso de umidade e protege contra respingos de produtos químicos ou outras substâncias contaminantes, tá? A luva látex, que previne as mãos, para utilizar nas mãos, para prevenir alergias, dermatites e vermelhidões, e reduz o excesso de umidade, tá, na pele, e protege também contra os respingos dos produtos químicos e outras substâncias. A máscara de proteção, que deve se utilizar para a proteção das vias respiratórias, deve-se usar sempre que for manusear os produtos químicos, como os de limpeza, tá? Reduz a inalação dos gases que são liberados lá na hora do preparo, que infelizmente ainda tem muita gente que tem aquela cultura de misturar um monte de produto e não sabe qual que é a reação química que pode acontecer. Então, assim, e também pelo uso do cloro, que mais para frente eu vou falar também sobre o cloro, mas ele prejudica muito as vias respiratórias, então a máscara protege contra isso, e o óculos de proteção, que é para proteção dos olhos, né, que deve se utilizar sempre que for manusear esses produtos também, para evitar que respingue nos olhos. Outra ferramenta de trabalho é a escada portátil. A escada, deve-se usar a escada sempre para alcançar os objetos. Nunca o funcionário deve improvisar usando cadeiras, pegando caixote, tentando fazer aquelas famosas gambiarras lá para poder alcançar qualquer coisa, tá? Certifique-se a condição do piso antes de subir na escada, que deve estar seco e nivelado. Sempre que lembre-se que a escada suporta até 120 quilos. Então, se o funcionário exceder esse limite de peso, ele não pode subir na escada, tá? E abrir a escada total, tá? Aqui. Abrir a escada total para se certificar de que essa trava aqui de segurança está totalmente esticada, porque senão o funcionário vai tombar para o lado.
Placa de sinalização, que deve usar sempre quando tiver um piso molhado. Sempre que efetuar a limpeza das escadas ou áreas molhadas, que seja de circulação de pessoas, fazer a seco, tá? Limpar as escadas a seco, não jogar água, ou se jogar de imediato já vir uma outra pessoa com pano secando e sinalizar a área para evitar o acidente da própria pessoa que está fazendo a limpeza do local e de outros trabalhadores que estiver transitando ali no local. Como eu disse, uma das atribuições desse funcionário é fazer o cafezinho para a galera de manhã. Então, a recomendação seria colocar um avental e luvas térmicas para sempre que for preparar alimentos de qualquer natureza no fogão, né, para evitar o risco de queimaduras ou de vapores quentes, principalmente na hora ali que está coando o café. Riscos de doenças no trabalho. Nessa atividade, você utilizará alguns produtos químicos para a limpeza de determinados ambientes, como detergente, desinfetante, desengraxante, cloro ou até água sanitária. Sempre que for utilizar, é obrigatório o uso do EPI e verificar que as portas e janelas estão sempre abertas, tá? Utilizar tais produtos em ambientes fechados pode causar tontura, dores de cabeça, problemas respiratórios, além de alergias, descamações na pele e vermelhidão. Como cuidar dos EPIs? Manter sempre a bota seca, tá? E usar talco antisséptico, manter as luvas limpas e secas após o uso, e lavar com água e sabão e deixar secar do lado contrário para evitar a proliferação de novos fungos e bactérias. Outra doença que é muito comum num tipo de trabalhador que faz esse tipo de serviço mais braçal, as lesões por esforços repetitivos, que são as LERS, né? E DOR, que é o nome mais técnico, mas é aquelas famosas tendinites, né? No vocabulário mais comum aí das doenças, eu conheço como tendinite. Esse tipo de doença é o que mais afeta os brasileiros, tá? Então, caracteriza-se pela ocorrência de vários sintomas, de aparecimento quase sempre em estágio avançado. Ocorre geralmente nos membros superiores, e dá aquela sensação de cansaço e fadiga. Alguma das principais que acometem os trabalhadores são as lesões no ombro e inflamação dos tecidos, tá? Que cobre os tendões. Então, pode ver que é comum, até dona de casa reclamar sempre de dor no ombro, dor no braço, que pode ser consequência de um trabalho pesado aí que ela teve durante a vida. Aqui, falando um pouquinho sobre ergonomia, é um videozinho bem rápido, mas eu achei bem interessante colocar, porque ele mostra, nesse bonequinho aqui, como fica a nossa coluna quando a gente faz um levantamento de peso de uma maneira errada. Como a professora tinha falado lá na aula de ergonomia, a gente precisa sempre usar as pernas para levantar qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de peso. Tá? Se a gente se curva e usa a força da coluna, dá aquela forçadinha aqui, eu não vou lembrar o nome daqui das T, é T1, T2, agora eu não lembro, mas dá aquela forçadinha aqui. Quando a gente levanta o peso jogando a força para as pernas, pode ver que a coluna aqui fica bem mais estável, né? Ao longo do tempo, isso daí pode sofrer aquelas hérnias de disco, bico de pato e aquelas dor nas costas que também, hoje em dia, praticamente todo mundo reclama de dor nas costas, que é praticamente decorrência dessas posturas. Tá, deixa eu passar aqui. Risco da não utilização do EPI. Apesar de ser obrigatório o funcionário usar o EPI,
Existem funcionários que não utilizam esse equipamento. Isso é uma falta gravíssima que pode colocar em risco a vida do próprio trabalhador ou até mesmo dos membros da sua equipe, tá? Mas o que deve se fazer, o que a empresa deve fazer se caso o trabalhador se negar a usar o EPI, tiver uma resistência? Ela pode dar uma advertência verbal, uma advertência por escrito, uma suspensão ou até demitir esse funcionário por justa causa. Acidente no trabalho. Acidente no trabalho é aquele que ocorre em exercício das atividades e a serviço da empresa, que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho, tá? Considera-se também acidente de trabalho a doença profissional do trabalho, que é produzida ou desencadeada, peraí que agora não consigo ler, em decorrência do exercício do que o trabalhador executa, que é o caso lá das tendinites, né? Que com o tempo pode desencadear uma doença aí. Isso é chamada doença profissional, que também é considerado um acidente de trabalho. E o que fazer em caso de acidente de trabalho? Em primeiro lugar, o funcionário deve procurar atendimento médico. Se puder procurar o atendimento médico sozinho, ok. Se não puder, comunique alguém da sua empresa para que alguém acompanhe você até o hospital, tá? E deve-se entregar o atestado ou a RAT no RH da empresa, tá? Através desse atestado, nós da Segurança do Trabalho emitimos o ACAT, né? Que é o Comunicado de Acidente do Trabalho, e o atestado tem que ter o CID e o carimbo do médico. E, em caso de extrema emergência, ligar para o SAMU, que é o 192. Beleza, é isso. Beleza, muito bem. Tá me ouvindo? Tô. Dá para ver? Vocês ainda estão vendo o que eu estou fazendo? Não, você tirou da tela. Eu sei, peraí. Eu fiz também como se fosse uma ordem de serviço. Peraí. Porque a gente precisa evidenciar sempre o que a gente fala, né? Sim. E aí aqui, peraí, deixa eu... Eu fiz aqui um breve resumo sobre o que foi falado, né, na apresentação, sobre o BPI, a atividade, a função da pessoa, e aí a ideia seria apoiar a assinatura dela na nova apresentação. Entendi. Legal. As observações. O que ficou faltando aí? Primeiro, o nome do programa, que aí ficou sem uma definição propriamente dita. O que eu entendi que você fez aí foi um programa de segurança somente para um funcionário. Né? Normalmente a gente vai fazer um programa de segurança, a gente fala para todos, mas você parece que você se espelhou somente em um. Então, eu não vi no início da sua apresentação assim, ó, isso aqui trata-se de um programa X. Você colocou o objetivo, tal, mas não tinha o nome principal. Você pensou em quê quando você criou tudo isso? Você chamaria isso de programa do quê? De integração de um funcionário. Tá. Um programa de integração? Isso. Tá. Então, mas para uma função, porque quando a gente fala de programa, a gente tem que pensar no macro. E aí eu poderia tirar essa função, né, e incluir todas as outras, né, não deixar ser uma coisa específica. Mas é importante colocar lá no início que é um programa de integração, tá? Mas valeu. Pelo menos quando a gente fala de integração, é um momento que a gente tem que falar tudo da empresa, tudo, o passo a passo e tal. Então a sua apresentação está super legal, foi muito, muito bacana. Só achei só a falta no início. Tá? O que você vai falar? Programa de segurança
para novos funcionários, tá? Então, um programa de segurança que na integração seria para novos funcionários. Um programa de segurança para novos funcionários. Pronto. E aí você desenrola o que você está falando. Aí sair perfeito. E tirar essa função, né? Que nem você tá um programa maravilhoso, mas no final você mesmo, se for, você dá munição para o bandido. Porque você fala que o cara é um faxineiro e faz café, ou seja, já é desvio de função. Então, quando você fala isso, você já está dando para o camarada um passivo dele entrar com uma reclamação trabalhista. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, lembra que nós falamos atividade e função e atividade. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu tenho visto muitos funcionários fazendo reclamação para equiparar salário, porque talvez o salário de um copeiro, né, é maior do que de um faxineiro, e por aí vai, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? A sua linha está perfeita, está maravilhosa, só que no final tira a função, desculpa, coloca como, sei lá, todas as funções, ou não tira a função dele e deixa só o macro, né, para os funcionários que vão entrar na empresa. Aí vai ficar, ó, beleza. E esse documento que você fez aí no final, também, aí você poderia colocar todas as funções, né, ele tem mais uma carinha assim de ordem de serviço, na NR1, que agora não vai ter mais, né, agora vai ser o PGR, mas está muito bonito, beleza? Beleza, professor, obrigada. Nada. Alguém tem algum comentário aí sobre o trabalho da Mayara? Quer incluir alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Alguém? Tá bom, perfeito. Alguém mais vai apresentar? Alguém que está aqui? Elton, já falamos, Larissa também. Luciano. Eu vou ver se apresento para amanhã. Perfeito, Elton. Luciano, você vai... Opa, fala aí, professor. Tudo bem, filho? Você vai deixar para apresentar amanhã? Eu vou apresentar amanhã? Não, eu estou te perguntando, o que você vai querer fazer? Não, amanhã eu não vou apresentar não, professor. Tá, e o que você pretende fazer? Não vou apresentar o trabalho não, só te entreguei mesmo, mas não vou apresentar não. Tá, porque você está com um problema, ainda está com receio de apresentar aqui? Não é problema disso aí não, é que eu tô sem computador, aí eu tentei fazer os slides pelo celular, mas não tá entrando, não tá dando. Acho que tá. entra. Você até mandou para mim, entendi. Tá, então você está com dificuldade porque você está sem computador, você está com o celular. Eu me desfiz do computador, agora estou precisando da droga do computador e me ferrei. Não, tranquilo, tá? Prometo uma justificativa. Você mandou para mim, você acertou já ele? O que você mandou já é o final ou não? Eu modifiquei ele, que ele tava... Você falou assim que tava meio vago, o bagulho assim. Você falou assim que... Aí eu modifiquei ele, que eu só tinha falado do DDS, aí eu incluí o treinamento junto com o DDS. Tá bom, então eu vou preparar ele, amanhã eu mostro para a turma, então, tá bom? Uhum. Aí se você estiver na área aqui, aí você faz algum comentário, fechou? Tá bom, fechou. Então tá bom, amanhã, tá? Eu abro ele aqui, e aí vou passando, vou, né, olhando ele, se você quiser comentar, você faz seus comentários, fechou? Fechou. Beleza. O restante do pessoal, acho que eu já tinha falado, ninguém vai apresentar hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre programas, alguma dúvida sobre programas, para mim encerrar a gravação? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida sobre programas, eu vou encerrar a gravação agora.